Programa Meio Rural. Oferecimento Frigotil, carne de qualidade. E FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí. Olá, bom dia! Está no ar nesse domingo, dia 23 de outubro, mais uma edição do programa Meio Rural. E no programa de hoje vamos mostrar matérias especiais em homenagem ao Piauí, que no último dia 19 completou 189 anos. Fique ligado, o seu programa Meio Rural está no ar. O piauiês é quase um dialeto, um jeito peculiar de falar no estado. Extremamente profundo, o piauiês é conservado por milênios e se originou no sertão piauiense. Hoje é objeto de pesquisas e estudos. Mais de 3 milhões de habitantes. Piauí, um estado também de riqueza linguística bastante vasta. O que é que significa não? Você deixa o nome? Todas estas formas de expressão fazem parte do chamado piauiês. Este professor do curso de Letras da Universidade Federal do Piauí explica que a origem do piauiês inicia com a mistura de culturas diferentes. Piauiês é uma forma particular de se falar no Piauí, que não é um privilégio somente do estado do Piauí ter uma forma peculiar de falar. Isso é um fenômeno comum em todas as línguas, em todas as regiões do mundo. Então, todas as regiões, todas as falas têm sua variação. A gente considera isso nos estudos linguísticos como uma variação diatópica ou geográfica, onde os falantes de determinada região, determinada comunidade, possuem uma forma peculiar de falar. Então, o Piauí possui essa forma, isso não é uma bagunça, isso não é uma falta de educação, isso não é uma bagunça na língua, mas isso é um fenômeno linguístico passível de ser estudado, inclusive, cientificamente. E muitos professores aqui na universidade se dedicam a isso, a observar essas formas características da fala do Piauí. Segundo o dicionário do Paulo José Cunha, que é o dicionário do piauiês, ele fala diversas expressões, como, por exemplo, caché, no sentido de comprimido. Eu observava que algumas delas têm origem, inclusive, na língua francesa. Caché, por exemplo, no francês, significa algo lacrado, algo que está encoberto, escondido. Então, é uma ideia mesmo de comprimido, de remédio, como a gente costuma ver. A palavra foire, por exemplo, que no francês significa feira, bagunça, balbúrdia. Nós falamos foire no sentido de fazer uma festa, alguma coisa assim também, com o mesmo sentido. A expressão c'est fini, por exemplo, que vem do francês, significa c'est fini no francês, é o fim. Então, na verdade, essa fala do piauiês, todos esses fenômenos linguísticos, eles não acontecem por acaso, eles têm uma origem. E muita gente acha que isso é sinal de burrice, de falta de inteligência, de falta de escola, falta de estudo. Mas, na verdade, isso é um fenômeno linguístico muito interessante de ser observado. Algumas palavras como pregunte, por exemplo, entonce, que são formas arcaicas do português. Havia um tempo em que se falava assim no português. Inclusive, o espanhol ainda hoje mantém essas formas, pregunte e entonce. Por exemplo, laboro. Laboro lá de casa é muito grande, ou seja, o trabalho lá em casa é muito grande. Isso vem do verbo labor, do latim, uma palavra latina chamada labor, que significa um grande esforço a partir de algum trabalho. Então, a gente observa, a partir disso, que essas variações, na verdade, elas têm uma origem interessante. Um vocabulário vasto, típico da região, já presente até em livros como este, e que deve ser valorizado por a vida inteira. Então, há uma riqueza muito grande, uma riqueza linguística. Isso não deve ser visto como um preconceito, mas como um fenômeno interessante, uma riqueza linguística que deve ser preservada como fruto da nossa identidade piauiense. Futiar? Ele já só Futiar não, você quer não. Durante muito tempo, o couro foi definidor da identidade cultural piauiense. Hoje, embora essa matriz cultural tenha se misturado em relação às outras culturas, ainda é muito forte a representatividade do couro para o piauiense. Ele é a pessoa responsável por cuidar de um rebanho.
Os vaqueiros enfrentam sérios desafios na vida com o gado. Para isso, o uso de indumentária própria, feita de couro, composta por perneira, conhecida como a calça, o gibão, que é a jaqueta, o chapéu de couro, peitoral, que seria o avental, luvas e botas. Mas por que tudo feito do couro? Esta historiadora explica a identidade do vaqueiro piauiense e a sua aproximação com o couro, que não servia só para proteger a pele do vaqueiro contra queimaduras solares, galhos e espinhas das árvores. A cultura do couro está ligada ao vaqueiro, que está inserido nas fazendas de gado desde o período colonial. Mas o couro, então, está muito voltado para essa pecuária, a criação de gado, né, que usava o couro, às vezes até cru, para as vestes. Então, esse couro, hoje, ele é parte de uma cultura, de uma identidade piauiense que está dentro de uma história, de outros saberes, né? Não é aquela coisa de você endeusar o vaqueiro, mitificar o vaqueiro, né? Mas assim, você conhecê-lo, né? E dar valor ao trabalho do vaqueiro. Uma profissão que passava um ar de status e oferecia vantagens ao homem que a exercesse, assim como o senhor Didi, que hoje, aos 53 anos, completa 40 anos como vaqueiro e vive nesta fazenda na região da Cacimba Velha. É difícil e é perigoso, porque a gente socar dentro do mato, montado num carro sem enxergar quase nada, o que tem na frente, o que a gente não está vendo, é meio perigoso. Uma vida que ele define como difícil, pois tem que saber lidar com o perigo e enfrentar o calor, mas que traz ao senhor Didi o prazer de andar com suas peças de couro sempre ao lado. Pesa, mas aí a gente já está acostumado. Quando a gente sai para fazer as brincadeiras da gente, com os amigos da gente, aí a gente já... Eu saio assim para as brincadeiras, mas quando eu vou mesmo só assim com os amigos de moto, eu me acho assim, que quase que não sou vaqueiro, né? Que às vezes eu vou levar meu gibão de um lado, às vezes eu não levo. Mas aí eu fico assim todo desajeitoso, assim, que o meu prazer é andar com os couros, nem que seja na mão, no braço, mas andar com os couros todo tempo. Guerreiro, senhor Domingos José, o Didi, segue como um dos vaqueiros que ainda existem pelo Piauí. Eu vou para um breve intervalo comercial. Não saia daí porque no próximo bloco tem mais matérias especiais sobre o Piauí.